Meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Que a paz, o amor do Senhor seja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Que sinta a presença do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você sinta o amor, sinta o toque dele, sinta o consolo do Senhor Jesus te fortalecendo. Deixe o Senhor falar na sua vida. Deixe o Senhor te alegrar no dia a dia de sua vida. Olha para Jesus, leia a palavra, meu irmão, minha irmã. Só o Senhor Jesus é Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Então eu convido você nessa noite que abra seu coração, deixe o Senhor falar com você, deixe Ele te mostrar as maravilhas que Ele tem para a sua vida. Deixa Ele te transformar, deixa Ele tirar seu coração, deixa Ele tirar essa mágoa do seu coração. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso que tem olhado por você, tem olhado por mim, tem olhado por todos nós, nesses dias difíceis pelas quais nós passamos. São dias difíceis, são dias que somos privados de nossas liberdade, somos privados do nosso direito de ir e vir, tudo é regra, você tem que se precaver disso, tem que andar isso, vai para um lugar tá fechado e assim por diante. Quer dizer, aquela liberdade que nós tínhamos, ela está temporariamente fora do nosso controle, fora da nossa vontade, mas eu quero dizer para você, não se desespere, espera no Senhor. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está cuidando de você. Deus vai prover aquilo que você precisa. Você precisa crer, você precisa ter fé. Esse é um tempo de fé. Esse é um tempo de você olhar para a palavra do Senhor e ver nesta palavra o agir de Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, leia a palavra do Senhor. Quando você lê a palavra, você encontra na palavra de Deus, na Bíblia, você encontra uma resposta do Senhor para a sua vida. Para esse momento que você está vivendo, cada um de nós, nesse tempo, vive um determinado momento de nossas vidas. A gente vive um momento de alegria, um momento de angústia, um momento de esperança, um momento de nervosismo, mas a palavra do Senhor é uma só e de uma só voz. Deus em Cristo Jesus, Ele fala conosco, nos orientando como nós devemos viver. Por isso eu convido você, leia essa palavra, leia sempre, porque na palavra de Deus há vida. Ela não é só mais um livro de romance, de poesia, de história, de contos, não. Nesta palavra, meu irmão, minha irmã, há vida, e vida em abundância, e essa vida em abundância, a vida que Cristo nos dá. Então, peço a você, leia a palavra de Deus, fique em paz, deixe o amor de Cristo fluir sobre a sua vida, mas fique em paz. Sinta a presença do Deus Todo-Poderoso, sinta o toque do Deus Todo-Poderoso, ouça uma voz muito doce. Sabe que é uma voz muito doce? É a voz do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nesse tempo, meu irmão, minha irmã, fala aos nossos corações, é o Espírito Santo de Deus que abre nossas mentes. E quando a gente lê essa palavra, então a gente entende o que o Senhor quer para nós, então nós entendemos por que estamos passando por diversas situações, porque isso está acontecendo, essa questão de pandemia, essas coisas. Então nós vamos entender na palavra do Senhor que são sinais da volta de Cristo, são sinais que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, você pode ler, que acontecerá sinais quando antecederem a minha volta. Ainda não é o fim. Esses sinais já estão acontecendo desde que Cristo foi elevado aos céus. O tempo começou a contar para a volta do Senhor. O Senhor Jesus diz assim, olha, eu vou preparar o lugar para voltar. Eu vou buscar aqueles que são meu irmão, minha irmã, aqueles que são de Cristo. Seja você, seja eu, seja nós. Então são sinais da volta de Jesus. Não desista. Se apegue no Senhor. Esse
esse é um tempo de você exercer a sua fé, fortalecer na fé no Senhor Jesus. É um tempo de você ajudar as pessoas a se fortalecer na fé. É um tempo de você falar do amor de Cristo. É um tempo de você mostrar para elas que igreja, o seu tempo de conversão vale a pena, porque é um estilo de vida. O cristianismo, que é seguir os passos de Cristo, é um estilo de vida diferente do que está no mundo, diferente do que o mundo oferece. E o que o mundo oferece não vale a pena, não nos leva a lugar nenhum. Quer dizer, eu não vou para o inferno, eu creio que você não vai. Por quê? Porque você tem Jesus na vida. Então, meu irmão, minha irmã, viva esse estilo de vida. O estilo de vida é ser crente, é ser cristão. Cristão é carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Cristo não é sacrifício, mas é testemunho de vida. A cruz de Cristo é testemunho de vida. Eu carrego a cruz porque eu carrego as marcas de Jesus sobre a minha vida. Então, o testemunho para as pessoas que estão aí desesperadas, para as pessoas que estão sofrendo na depressão, na angústia, na tristeza, pessoas que não têm Jesus, pessoas que rejeitaram Jesus, essa é uma verdade também, são pessoas que rejeitaram Jesus. Então, para elas, nós vamos testemunhar e mostrar para elas que muitas vezes que elas nos repudiaram, nós estávamos certos, porque nesse tempo de angústia, nós temos o Senhor Jesus para nos fortalecer, para nos alegrar, para nos amar, para nos mostrar que a vida vale a pena, para nos mostrar que Ele está conosco aonde quer que nós andemos, para nos mostrar que nenhum mal pode tocar em nós, porque o Senhor Jesus nos livra de todo mal. Então nós vamos mostrar para essas pessoas que um dia rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus, um dia disseram não para ir para a igreja, não para um culto no lar, não para aprender da palavra do Senhor, num grupo de estudo da palavra. Mostrar para elas, olha, hoje vocês estão aí sofrendo, mas eu estou aqui me alegrando no Senhor. Nós temos emoções. As nossas emoções estão aí, tristeza, alegria, amargura, desespero. Claro, essas coisas passam em nós, mas elas, meu irmão, elas não nos derrubam, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Senhor nos falando ao nosso espírito, testificando que somos filhos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus criador dos céus e da terra, que ouve o nosso clamor e ouve e vem ao nosso favor a nos sarar, nos libertar de todo mal, nos suprir das nossas necessidades. Então nós temos um Deus maravilhoso, esse Espírito Santo é Deus em nossas vidas, para nos consolar e nos fortalecer e nos fazer continuar nessa caminhada e mostrar para essas pessoas que rejeitaram o nosso convite, mostrar para elas, hoje vocês estão sofrendo porque não tem Jesus, e dizer para elas, olha, ainda é tempo que Jesus não voltou, então se arrependam dos seus pecados, se arrependam dessa vida e aceitem Jesus, vivam o novo de Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, então se alegre no Senhor, todos os dias se alegre no Senhor, não fica abatido, não fica desanimado, força, levanta, viva a vida que você tem, é uma vida preciosa que Deus lhe deu. Jesus morreu por você, Ele morreu para te dar uma vida eterna com Ele. Você quer viver com Ele? Você quer herdar o reino de Deus? Você quer contemplar a face do Criador? Então viva a sua vida, não jogue ela fora. Jogar fora é aceitar as coisas do mundo, é aceitar aquilo que o mundo oferece, drogas, álcool, prostituição, promiscuidade, corrupção, todas essas coisas que você está vendo na televisão, isso são coisas do mundo. Não aceite isso para a sua vida, não aceite para a sua família. Meu irmão, minha irmã, lute, porque Jesus está lutando por você. Todos os dias as misericórdias de Deus estão se renovando sobre sua vida. Sabe por que ela se renova sua vida? Porque Jesus morreu por você, para que você sinta as misericórdias dele, sinta o toque especial dele. Então levanta, sai dessa situação aí, não fique aí se lamentando, não fique chorando, deixe o Espírito Santo de Deus te consolar
e levanta-te, seja curado, sarado, libertado em nome de Jesus. Eu quero que você aceite Jesus, eu quero que você, quando fala de aceitar, talvez você fale, mas pastor, eu já me converti, meu irmão, não é só conversão, aceitar Jesus é dizer assim, Jesus, Senhor, hoje eu quero o Senhor na minha vida mais e mais e mais. Então clame pela presença do Senhor. Está triste, está amargurado, você está sentindo o seu coração apertado, fala, Jesus, vem tomar sobre mim, tomar o meu fardo. Tira esse fardo de mim, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é manso, é puro, o Senhor é maravilhoso. Então convida Jesus a fazer parte da sua vida. Jesus não está só no céu, Ele está aqui presente de uma forma espiritual, meu irmão. Basta você querer, basta você orar, basta você clamar. Talvez você pense assim, mas pastor, eu tenho dificuldade de orar. Você pensou em Jesus? Você está orando. Orar é a capacidade do ser humano de se comunicar com o Criador, com o divino. Para as nossas religiões, para nós, o divino é nosso Deus. Nosso Deus Pai, nosso Deus Filho, nosso Deus Espírito Santo, um só Deus, revelado nas três pessoas. Glória a Deus! Então, meu irmão, minha irmã, fale com o Senhor a tempo e fora de tempo. Não consegue expressar em palavras? Expresse em pensamento, testemunhe o Senhor, mas não deixe de falar com Deus. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Eu estou fazendo exemplo porque a palavra está aqui. Não deixe. A palavra de Deus é a melhor revelação que você pode ter daquilo que Jesus quer para a sua vida, quer para a minha vida. Você quer saber o que Jesus tem hoje para você? É a palavra de Deus. Talvez você recebeu um versículo, alguém te mandou um cântico e foi se expressando a palavra de Deus e ali você entendeu aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus revelou hoje para você. Então, em nome de Jesus, Jesus, o caminho, a verdade, a vida, nosso Salvador, sai dessa situação, meu irmão, não aceite isso para a sua vida. Você não é um derrotado, você é um abençoado, você é um vitorioso. Volto a dizer, quando eu falar vitorioso, eu não falo no sentido positivista, mas eu falo no sentido de saber que Cristo está com você, que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e vivo está por você. Então você é um vitorioso, por quê? Porque Jesus venceu por você. E se Ele venceu por você, e Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, então você venceu também, está vencendo todas as coisas ruins desse mundo. Porque você tem um rei, você tem um vencedor, Cristo Jesus, seu Senhor. Então você não é derrotado. Não aceite isso, não deixe que as pessoas venham falar isso para você. Se alguém falar, meu irmão, você, olha, não está dando certo, esquece isso. Fala, meu irmão, está repreendido em nome de Jesus, repreende em nome de Jesus. Porque se alguém vem te desanimar, vem te tirar da presença do Senhor Jesus, meu irmão, ele está vindo por obra de Satanás. Então repreende em nome de Jesus. Porque você tem que aceitar coisas boas para a sua vida, coisas que você vai compreender. Olha, Deus mandou. Deus mandou. O nosso Deus Criador está mandando. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você dê um glória a Deus. Eu quero que você louve ao Senhor. Eu quero que você leia a palavra. Eu quero que você pregue a palavra. Fale da palavra a tempo e fora de tempo. Vai testemunhar para sua família. Vai testemunhar para os seus amigos, que são nesses momentos mais no mundo virtual, de redes sociais. Vai falando, mas não fica aí se lamentando, porque se você ficar se lamentando, você vai ser derrotado, você vai ficar doente, o inimigo vai entrar e vai destruir a sua vida. Você não pode viver isso, porque maior é o que está em você, Cristo, do que o que está no mundo, que é o maligno. Então viva a presença do Senhor Jesus. E glória a Deus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. O texto da palavra do Senhor está no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque eu não me envergonho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus!
O Evangelho é o poder de Deus manifestado sobre sua vida, sobre minha vida, sobre nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Olha o poder que a palavra de Deus, o Evangelho quer dizer boas novas faladas pelo Senhor Jesus. Olha o poder que essa palavra tem na vida. Olha o poder da palavra falando ao seu coração, ao meu coração. Você consegue entender isso? Você consegue entender quando você lê essa palavra? Paulo está dizendo para os romanos, né, a igreja de Roma era feita de pessoas judias, convertidas ao cristianismo, judeus que viviam fora de Israel e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Jesus que foi confirmado nas escrituras do Antigo Testamento, então eles aceitaram, e também era feito por pessoas não judias, romanos, gregos, pessoas de outras nacionalidades. Então Paulo diz que o Evangelho é o poder de Cristo. Então aquela igreja, ela entendeu que quando ela lê a palavra, ela sabe que é a manifestação do poder de Deus sobre a vida dela, sobre a vida das pessoas vivem naquela igreja. Elas entendem que quando lê a palavra, o Espírito de Deus está agindo sobre a vida delas. Então elas se alegram. E Paulo então vai escrever essa carta. Paulo nunca conseguiu visitar a igreja de Roma, não foi fundada por ele. A igreja foi fundada depois daquele avivamento de Atos capítulo 2. Aí depois vai ter a questão da perseguição posteriormente de Estevão, mas daquele avivamento, da descida ali em Pentecostes do Espírito Santo de Deus, as pessoas se dispersaram e foram levar adiante o Evangelho. O mais aceito é que a partir de Pentecostes essa igreja nasceu. Então Paulo ele diz que ele tem uma alegria imensa pela igreja, porque ela tem um Evangelho. E Paulo vai dizer, olha, quando vocês estudam a palavra, é o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você lê a palavra, na igreja, na sua casa, onde você estiver, saiba que é o poder de Cristo sobre a sua vida. E se é o poder de Cristo sobre a sua vida, mal nenhum lhe acontecerá. Amém? Você crê nisso? Você crê que as coisas que você faz, as coisas que estão lhe acontecendo, elas estão debaixo do poder, da vontade soberana de Deus sobre a sua vida? Você consegue acreditar nisso? Então, porque é Deus agindo na sua vida, é Deus agindo em nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Então Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não se vergonhe, não tenha vergonha de ler a palavra. Tiver um tempo, leia no ônibus, leia no trem, leia no seu serviço, ali no momento do almoço, ou se estiver estudando, ou se tiver, mas leia a palavra, deixe as pessoas olhar para você e ver que você é um cristão, você é temente a Deus, você tem as marcas de Cristo sobre a sua vida. E uma das marcas é que o Evangelho que você lê é o poder do Senhor sobre a sua vida. Que quando você está lendo o Evangelho, você está lendo um livro que tem poder, um livro que representa a palavra do Senhor, um livro que você aprende a viver segundo a vontade de Deus. Um livro que se cria, que vive dentro de você e te faz você viver a cada dia mais uma vida nova com o Senhor e não viver as coisas que estão nesse mundo. Meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo e Deus está dizendo para você que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você falar dessa palavra, creia que alguém vai ser atingido por essa palavra. Essa palavra vai incomodar a vida de alguém. Quando você anunciar, pregar esse Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, algo vai acontecer naquela vida. Você talvez nunca saiba, mas algo você tem que ter consciente, você tem que saber, viver isso pela fé em Cristo. Que a palavra de Deus anunciada, pregada, cantada, ela não volta vazia. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus na palavra é convencer o pecador. O pecador, ele vai aceitar ou vai rejeitar a ação de Deus. Essa graça, esse amor tentando trazer o ser humano para Cristo. Cabe a nós cristãos,
falarmos dessa palavra que é o poder de Deus. Nós temos que falar. Quando você não fala do Evangelho, quando você não se importa em ganhar uma alma para o Senhor, você está sendo omisso. Você está dizendo, não, Jesus, eu estou salvo, siga o seu caminho. Não, meu irmão, não é isso. Nós fomos chamados para levar o Evangelho. E Paulo está dizendo lá para os cristãos da cidade de Roma, olha, o Evangelho que vocês estão vivendo, estão lendo, estão falando, é o poder de Deus para a salvação. Imagina a alegria daqueles crentes, quando ler essa palavra, essa carta de Paulo, e falar, nossa, então o Evangelho que nós estamos pregando aqui é o poder de Deus para a salvação. Por isso que as pessoas estão sendo salvas. Então isso foi dando entendimento para eles. E eles foram falando mais, eles foram lendo mais. A igreja de Roma era uma igreja poderosíssima, meu irmão, minha irmã. Ela transformou vidas. Tanto é que Nero, um imperador sanguinário, essa história de Roma, ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos, porque na realidade ele queria eliminar o bairro onde os cristãos moravam. E ele botou fogo lá, mas o fogo foi mais para os outros cidadãos romanos. E ele acusou os cristãos, e os cristãos acabaram sendo perseguidos, mortos aí depois do ano 60. Isso é história, você pode encontrar aí na internet. E isso incomodava, né? Incomodava as outras autoridades, porque os cristãos de Roma, eles tinham poder nas mãos, e o poder era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você tem um poder em suas mãos, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Leia essa palavra, meu irmão, aprenda de Deus, ensine essa palavra para as pessoas, ajude as pessoas a encontrar Jesus. Não deixe elas morrerem sem Jesus, não deixe elas seguirem seus caminhos sem Jesus. Talvez você fale assim, mas pastor, olha, eu falei, mas ele não quis, mas ela não quis. Meu irmão, fique em paz. O importante é você falar, o importante é você anunciar o Evangelho, para que você fique em paz, para que o Espírito Santo vai testificar na sua vida, na minha vida, dizer assim, servo de Deus, servo bom e fiel, entra para o gozo, diz o Senhor, entra para o gozo, viva a plenitude da graça, do amor e da salvação. Então quando você fala, você sente um alívio, você sente uma alegria. Nossa, estou cumprindo a obra do Senhor. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Cristo para salvar todo aquele que crê. Eu quero trabalhar nessa noite, meu irmão, minha irmã, 3 áreas da vida humana em que o Evangelho de Cristo é o poder manifestado de Deus. 3. E a primeira delas está no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 15, que diz assim: ó Senhor, tu sabes, e visita-me, e vinga-me de mim. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por causa de ti tenho sofrido repreensão. Amém. Glória a Deus. A primeira lição que nós aprendemos que o Evangelho é o poder de Deus manifestado na vida daquele que crê em Jesus. Voltou aqui, meu irmão. É saber que esse Evangelho do Senhor Jesus, ele é para nos fortalecer nos dias de perseguição. O profeta Jeremias, que acabei de ler, o livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 15. A primeira lição do poder do Evangelho na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é saber que o Evangelho de Deus nasce nos dias da perseguição. Perseguição para Jeremias, porque ele prega a palavra e as pessoas querem matá-lo porque ele não prega aquilo que as pessoas queriam ouvir. O rei, os nobres e boa parte da população queriam ouvir de Jeremias que Deus ia derrotar os babilônios que estavam do outro lado da muralha, forçando a muralha de Jerusalém para entrar na cidade, porque a cidade estava sitiada, para entrar na cidade, matar as pessoas e derrubar o templo e pôr fogo no templo. Isso vai acontecer. Jeremias então está dizendo assim: olha, povo de Israel, arrependa-se e aceite o inimigo entrar, porque Deus vai dar a vida para vocês. Ninguém vai precisar morrer. Mas que o inimigo vai entrar, vai por causa de Deus sobre suas vidas. E as pessoas não aceitavam, e Jeremias sofreu muito escárnio. Jeremias foi muito insultado,
foi humilhado, foi ofendido, sofreu violência física, violência verbal. Então ele se lamenta para o Senhor e fala: Senhor, me livra dos meus perseguidores. O Senhor sabe que eu tenho sofrido repreensão. Então, se algo que Jeremias tem certeza, é que a palavra de Deus, que é o poder de Deus, o Evangelho é palavra, ele sabe que Deus Todo-Poderoso há de fortalecê-lo, há de livrá-lo daqueles inimigos. Meu irmão, minha irmã, você vai ter a certeza de que Deus vai te livrar dos inimigos. Os inimigos não são só pessoas, é tudo aquilo que o mundo tenta te tirar do caminho de Cristo. Então, quando você ler a palavra, você vai ver o Senhor Jesus falando com você, te fortalecendo, te consolando e te fazendo, como eu acabei de dizer, levanta-te, sai dessa situação, povo meu. Você quer sentir essa palavra? Você quer entender o Senhor falando com você? Leia a palavra, meu irmão. A palavra de Deus é o poder de Deus, é a manifestação do Senhor sobre sua vida. Se você ler, você vai entender o porquê a situação no mundo se acontece. Volto a dizer, são sinais da vinda de Cristo, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Mas você vai entender pela palavra que o Senhor te ama, que o Senhor faz morada e quer fazer muita morada na sua vida, na sua família. Mas deixa Cristo entrar. Deixa Jesus fazer parte da sua vida, meu irmão, minha irmã. A primeira lição que nós aprendemos é então que o Evangelho é o poder de Deus para fortalecer aqueles que são perseguidos, seja pelas pessoas e seja pela situação da vida. Quer entender a situação que você passa, quer superar, quer vencê-la, essa situação, leia a palavra, porque é o poder, é o agir de Deus sobre sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. A segunda lição que nós vamos aprender, em que o Evangelho é o poder de Deus sobre a vida humana, sobre minha vida, sobre sua vida, está no livro de Atos, capítulo 8, dos versos 5 a 8. Livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 5 até 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados para a glória de Deus. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus poderoso. A segunda lição que nós aprendemos, que o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para nós, meu irmão, minha irmã, é que essa palavra que é o poder de Deus, ela liberta os que são cativos pelo poder de Satanás. Amém. Amém. A palavra do Senhor, quando ela é proferida para aquele que está endemoniado, ele é liberto no nome do Senhor Jesus Cristo. E como você vai proferir o nome do Senhor Jesus Cristo se você não ler essa palavra e não compreender que ela é a revelação de Cristo? Então leia essa palavra. Olha que missão maravilhosa de Filipe. Filipe não é o apóstolo. Filipe é um daqueles 12 diáconos que foram levantados para ajudar os apóstolos a ali trabalhar com as pessoas. Os apóstolos estavam pregando, mas havia pessoas que precisavam de uma assistência no âmbito social, na questão de ajudar as viúvas, as pessoas em suas necessidades. Os apóstolos não queriam fazer isso, não porque eles ignoravam, não. Eles tinham uma missão, pregar a palavra. Então foi-se levantado os 7 diáconos, e um deles é Filipe, o outro é Estevão, que foi o primeiro mártir. Filipe, depois que os apóstolos foram seguindo seus caminhos, Paulo se converteu. Então Filipe, o que ele faz? Ele não só ajudava os apóstolos,
mas ele era um homem que queria ganhar almas para o Senhor. Ele queria fazer muito mais de ajudar as pessoas a compreender a mensagem dos apóstolos, ajudar as pessoas nas suas necessidades básicas, em arrumar comida e tudo mais, porque a igreja de Jerusalém, ela tinha o seu trabalho missionário de levar a palavra e ajudar aqueles que tinham suas necessidades físicas. Então Filipe, ele queria algo mais do que isso. Então ele vai para Samaria. Samaria era uma cidade que ficava entre Jerusalém e a Galiléia ao norte. Ficava ali no meio dessas duas províncias, dois territórios. Então Filipe vai chegar em Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele começa a pregar, ele começa a anunciar Cristo. Cristo é o Senhor e Salvador. E então, à medida que ele vai pregando e vai ensinando, as pessoas vão sendo libertas do espírito maligno, as pessoas vão se convertendo, as pessoas vão deixando sua idolatria, deixando as coisas do mundo errado. Quem roubava não rouba mais, quem estava adulterando não adultera mais, quem era mentiroso não vai mentir mais. Então as pessoas estão se convertendo e muitas delas estavam possuídas pelo demônio, porque suas vidas eram erradas, suas vidas eram promíscuas. E à medida que o Filipe vai pregando e as pessoas vão sendo libertas em nome de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Se você tem Cristo, então saiba que quando você ler essa palavra e anunciar, aquela vida que ouvir, ela está sendo liberta em nome de Jesus. Eu tenho falado aqui para a minha igreja, Suzano, a igreja do Senhor Jesus. Eu sou apenas alguém que o Senhor estabeleceu para ser pastor aqui. Eu estou amando do Senhor Jesus, pastoreando a igreja de Suzano. Eu tenho dito que a libertação de um espírito imundo, ela acontece muitas vezes na vida da igreja sem tudo aquilo que a gente vê aí na televisão, aquele alvoroço, aquela gritaria. Meu irmão, as pessoas são libertas na calmaria, as pessoas são libertas no banco. Elas são libertas quando entram na igreja. Uma igreja que vive Cristo como Senhor e Salvador. Vive a palavra de Deus. A palavra é pregada. Ela é pregada no púlpito. Ela é pregada no momento do louvor. Ela é testemunho. Então qualquer pessoa endemoniada que pisar na casa do Senhor é liberta em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que se importa com a palavra, não se importa com ativismo, não se importa com coisas bonitas, mas se preocupa com a palavra. Meu irmão, o maligno não tem vez na casa do Senhor. Não tem vez na vida humana, aquele que tem Jesus na vida, aquele que vive o que está escrito na palavra do Senhor e anuncia as boas novas do Evangelho. Amém? Você crê nisso? Porque se você não crê nisso, meu irmão, você vai entender do que falo. Leia o livro de Atos, capítulo 8, vai ver a missão de Filipe. Posteriormente vai ver a missão de Pedro. Meu irmão, é tremendo. Quanto mais eles pregam, mais vidas são libertas. Mais vidas se convertem. Mais vidas são transformadas. As pessoas são libertas do espírito maligno. Imagine quantas pessoas sofriam por isso. Quantas pessoas não sofrem hoje? Você acha que um alcoolizado, quem é que está no corpo dele? Você acha que um drogado, quem é que está no corpo dele? Você acha que uma pessoa que adultera, quem é que está no corpo dele? Pense sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. É o maligno, meu irmão. Se não é Jesus, é o maligno. Essas coisas são de Jesus? Não são. E como é que elas serão libertas? Com a palavra do Senhor. Quando crerem nessa palavra. Por isso eu digo para você, se a sua igreja fica aí preocupada com ativismo, com piadinha, essas coisas, aí você repreende em nome de Jesus. A igreja tem que pregar a palavra do Senhor, porque Filipe está pregando. O apóstolo que pregando a palavra do Senhor, vidas são transformadas. Então ele vai para Samaria e lá ele prega o evangelho, lá milhares de pessoas são convertidas para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Terceira lição que nós aprendemos em que o Evangelho é o poder manifestado de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a minha vida, sobre nossas vidas, para a glória do Senhor. Eu quero ler o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 16.
O livro de Ruth está depois de Juízes. Então você tem aí Gênesis, você tem Êxodo, você tem Levítico, Números, você tem Deuteronômio, você tem o livro de Josué, livro de Juízes e Ruth. Ruth é um livrinho que está antes de 1 Samuel. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 16 do livro de Ruth, que diz assim, é uma história muito bonita, depois você leia ela por completa. Amém? Mas é para ler mesmo, meu irmão, minha irmã. Não vai ficar lendo revista, lendo outras coisas aí, assistindo televisão. Deixa um pouquinho de lá essa televisão aí, porque só tem terrorismo. Só tem coisas malignas aí. Você tem que discernir o que está na televisão. E lê a palavra do Senhor, porque o Espírito de Deus falará ao seu coração para você discernir o que pode ou não servir para a sua vida que está na televisão. Não acredite em tudo que está aí, não. Não acredita, não. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde tu alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo, santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, digno de toda honra, glória e louvor, o poder da palavra de Deus. Ruth, uma moabita, ela adorava uma divindade como de Camus, uma divindade relacionada à fertilidade, relacionada à guerra, relacionada à vida cotidiana dos moabitas. Uma mulher que casou com um dos filhos de Noé, que seu esposo, eles vieram de Israel no momento de fome e foram procurar uma vida diferente em Moabe, lá ficaram. E a história diz que morreu Elimeleque, o esposo de Noemi, depois morreu os 2 filhos de Noemi, e um deles era casado com Ruth, a outra nora de Noemi chamava Orfa. Então Ruth, nesse momento que ela perde o esposo e os 2 filhos, ela decide voltar para a terra de Israel. Ela dispensa, quer dizer, as 2 noras, a Orfa vai embora. A Ruth quer essa presença de Deus, ela tem uma amizade, uma paixão pela sua sogra Noemi, mas algo marcou a vida de Ruth. Não foi só a amizade, não foi só o carinho da Noemi, foi o testemunho de um Deus vivo, poderoso, de um Deus maravilhoso. A Ruth ouviu sobre a história do Deus poderoso que tirou Israel do Egito, salvou Israel dos egípcios, abriu o mar, sustentou o povo 40 anos no deserto, venceu aqueles povos de Canaã com Josué, estabeleceu as tribos no tempo de Juízes, e Ruth é dos tempos de Juízes. Então, Ruth ouviu essa história de um Deus maravilhoso, ela aceitou esse Deus, porque no final ela diz: o teu Deus é o meu Deus, meu irmão, minha irmã. O Evangelho é o poder de Deus para converter vidas ao Senhor Jesus. Tirar essas vidas que estão aí nessa miséria de vida. Pessoas que estão nessa miséria de vida. Olha o seu vizinho, olha o seu familiar, briga na família, briga entre pai, filhos e pai. Olha a desavença, olha o ódio, olha só a tristeza nessas pessoas. Você não tem visto pessoas assim? Você não tem visto pessoas da sua família, pessoas dos seus vizinhos? Sabe o que falta para elas? Jesus. Você tem Jesus na sua vida? Seu Jesus é poderoso, é o Jesus da palavra, não o Jesus da televisão. Muitos que pregam Jesus na televisão aí, que você tem que se doar, fazer sacrifício, comprar esses aguinha benta, paninho bento, um monte de coisa benta aí, vassoura ungida, essas coisas. Meu irmão, isso daí é coisa do maligno. Repreenda isso em nome de Jesus. Você não precisa disso. A água em si ela é abençoada. A água não tem poder. Você não precisa pôr água na frente da televisão, não. Basta você ler a palavra e você vai entender o quanto Jesus está te abençoando. Amém?
Então, essas pessoas que você conhece, estão nessa miséria de vida, elas precisam vivenciar Jesus. E a pergunta é, você está falando de Jesus? Você está mostrando para elas o poder da palavra de Deus sobre a sua vida, para testemunhar para elas que vale a pena servir a Jesus? Porque Noemi, ela estava testemunhando todo esse tempo que ela morou em Deus, é o Deus poderoso de Israel. Quando ela volta então para a terra de Israel, Ruth vai junto. Ruth não quer mais essa vida que ela tinha em Moabe. Ela quer viver um novo que ela aprendeu com Noemi, quando casou com o filho dela. Um novo de Deus, o Deus misericordioso, o Deus amoroso. Nem sacrifício humano como Camus, a divindade dos Moabitas, queria. Não, o Deus de Israel é um Deus de amor, e Ruth aprendeu isso. Por isso que ela vai dizer, onde você for, eu irei, onde você morar, eu vou morar. O teu povo, Noemi, é o meu povo agora. E o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o poder do evangelho que Paulo diz lá para a igreja de Roma, para os crentes de Roma. O evangelho que eu li na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o nosso texto de início. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Então hoje nós aprendemos que o evangelho, que é o poder de Deus para salvar vidas, ele age na vida daqueles que estão sendo perseguidos. Eu citei Jeremias. Age na vida daqueles que são cativos, estão amarrados, aprisionados pelo inimigo de nossas almas, por Satanás. E o texto de Atos capítulo 8 que fala da missão de Filipe, pregando, libertando as pessoas da opressão maligna, libertando as pessoas dos vícios desse mundo. E terceiro, acabei de ler sobre a história de Ruth, converter vidas, adorava outra divindade. Então ela aprendeu sobre o Deus misericordioso e amoroso de Noemi, que é o Deus de Israel, que é o Deus de nossas vidas hoje, que Ruth fez. Então quando Noemi volta para Israel, Ruth volta também, ela não quer mais a vida antiga. Meu irmão, minha irmã, fale desse evangelho, salve vidas. Quando eu digo salvar, não há poder em mim e você para salvar. Quem salva é Jesus. Mas salvar é levar a salvação. Nesse tempo, é tempo de você falar do amor de Jesus. Esse tempo é o tempo de você orar, de você clamar, para que vidas se convertam, para que vidas encontrem a salvação no Senhor Jesus. Não podemos nos contentar do que está na televisão, da violência que estamos vendo na televisão contra famílias, contra crianças, contra idosos, contra pessoas. Não podemos aceitar isso, eu não aceito isso. Eu me sinto angustiado de não poder abrir a minha igreja. Eu me sinto angustiado de ter parado aquele trabalho que nós estávamos tendo na Casa Branca, e iríamos ter na Vila Fátima, iríamos ter em Ferraz de Vasconcelos. São projetos missionários que Deus tem mostrado para o povo metodista da igreja de Suzano. E eu fico amarrado, angustiado, porque o evangelho é o poder de Cristo. É o poder transformador de Cristo. Quanto mais eu pregar, mais eu ensinar, mais vidas eu verei para o Senhor. Mais vidas eu verei que vão serem transformadas pelo Senhor Jesus, vão deixar de lado suas vidas velhas e vão viver uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida em discernir aquilo que é bom para a sua vida e dispensar as coisas ruins desse mundo. Eu vou poder ver vidas sábias que vão viver a cada dia mais uma vida abençoada. Meu irmão, minha irmã, isso me alegra, deve alegrar você também quando você vê que alguém aceitou Jesus. Mas como elas vão aceitar Jesus se não há quem fale? E quando eu digo que não há quem fale, muitos desses que não falam estão dentro das nossas igrejas porque não creem no poder da palavra do Senhor. Porque se crescem, não ia deixar de nenhum dia da sua vida criar uma situação para falar do evangelho. Já imaginou quantas oportunidades são perdidas diariamente pelo povo da igreja? Que poderia começar um trabalho no seu bairro, começar um trabalho na sua casa, para alcançar todo mundo da rua. O poder do evangelho é para todo aquele que crê. O evangelho de Cristo salva.
irmão, minha irmã, cabe a nós falar, mas nós temos que falar. Se você não falar, você não verá pessoas transformadas. Amém? Eu trabalhei 3 áreas daquilo que o Evangelho faz na vida humana. Liberta os que estão cativos do maligno e converte vidas ao Senhor Jesus. Mas quanto mais tem na palavra do Senhor, quanto mais esse Evangelho transforma vidas, oh Deus maravilhoso, oh Deus poderoso, você tem liberdade, fale dessa palavra. Fale da palavra do Senhor. Aproveite esse tempo. Lança versículos. Ore com alguém. Se alguém ligar para você, fala assim: meu irmão, primo, tio, pai, mãe. Talvez ela queira, talvez ela não queira. Mas você falou. Você fez um convite. E é isso que Jesus quer. Que você faça um convite desse evangelho, desse poder que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo revelado. Pela palavra de Deus nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pela palavra de Deus nós sabemos que não estamos só, porque Deus é conosco aonde quer que nós andemos. Pela palavra de Deus nós sabemos que o maligno não toca em nós, porque nós somos ungidos pelo Senhor Jesus. O sangue de Cristo nos cobre, nos lava de todo pecado. A gente não vive mais pecado. A gente, quando eu digo não viver pecado, quando a gente peca, a gente já se arrepende. Então o pecado não tem domínio, não tem força sobre nós. A gente está sempre se arrependendo porque nós cremos nas misericórdias de Deus que se renovam cada manhã. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso. Então creia no Senhor Jesus. Fale do amor de Cristo. Amém? Essa será a minha maior alegria em saber que você está falando do amor de Cristo, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar mais do amor de Cristo e que em nome de Jesus passemos logo por essa quarentena. Eu quero abrir minha igreja porque eu estou cheio de sonhos. Sonhos de fazer o Evangelho de Cristo ser espalhado pela minha igreja metodista. Que você tenha esse sonho também, você que não é metodista. Que a sua igreja seja aquela igreja segundo o coração de Cristo para espalhar esse Evangelho. Essa palavra que é o poder de Deus manifestado. Aleluia! Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você ore com fé. Que você creia que a sua oração, ela sobe ao trono do Poderoso. A palavra diz que sobe, né? Nossas orações vão subir com um aroma suave e agradável, a santíssima presença de Deus em Cristo Jesus. Então feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ó Senhor, mais essa noite em tua santíssima presença, e mais essa noite que nós lemos a tua palavra, entendemos o teu agir, entendemos o teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, porque neste dia o Senhor repreendeu todo o mal que tentou se levantar contra nós, foi repreendido em nome de Jesus. Nesse dia nós fomos sustentados pelo Senhor, ó Deus, na nossa saúde, nos nossos alimentos, no trabalho, enfim, nós ficamos em paz porque nós descansamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor está agindo ao nosso favor. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, peço-lhe que cure meu irmão, minha irmã, que está me assistindo e que há de me assistir ainda, Senhor. Cura ele dessa enfermidade física, cura ele dessa enfermidade da alma, Senhor. Levanta esse meu irmão, minha irmã, que está batido, desanimado, angustiado. Que ele seja levantado, curado, restaurado e fortalecido em Ti, ó Deus. Em Senhor Jesus, que haja paz, haja libertação para aqueles que estão cativos ainda por Satanás, Senhor. Liberta essas vidas, repreende esse mal em nome do Senhor Jesus. E usa-nos para continuarmos anunciando esse evangelho maravilhoso e salvador. Ó Deus poderoso, dá sabedoria, Senhor. Continue dando sabedoria aos nossos cientistas para que achem a cura dessa enfermidade, Senhor. Direcione as nossas autoridades para que deixe de lado sua demagogia, seus preceitos políticos e olhe para o sofrimento do povo, Senhor. Dá direção, quebra todo o agir do maligno sobre a vida deles. Ó Deus, nos ajuda a sair dessa situação, Senhor. Não nos deixe sofrer mais, ó Deus.
mas mesmo no sofrimento, venha nos consolar, venha nos fortalecer, Senhor. Lhe pedimos e lhe agradecemos por mais esse dia de bênção, mais esse dia de vitória em Cristo Jesus. Obrigado por tocar na vida do meu irmão, minha irmã que me assiste, Senhor. Obrigado por convertê-lo a Ti, Jesus. Obrigado por dizer a ele que o Senhor o ama como o Senhor me ama. Obrigado, Jesus, por salvar essas vidas. Oh Deus poderoso, lhe agradecemos hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica na paz e no amor de Cristo. Leia a palavra e na palavra você vai ver Jesus falando na sua vida. Amém. Fica na paz, Deus o abençoe. Sábado às 19 horas, se Deus assim permitir, estarei novamente com vocês aqui pregando a palavra do Senhor, aquela palavra que Deus traz ao meu coração, que Deus fala ao meu coração e que Deus certamente falará ao seu coração no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Estou suando um pouco, mas estou suando para a honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Viva o amor de Cristo. Deixa Jesus trabalhar sobre a sua vida e fale do amor dele para que vidas possam viver Jesus, possam ser salvas, curadas e libertas pelo Senhor Jesus Cristo. Deus, fica na paz e no amor de Cristo. Até breve.